Módulo 4. Análise dos requisitos da ISO 50001, capítulos 6 e 7. Capítulo 6. Planejamento. 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades. Ao planejar o sistema de gestão de energia, a organização deve considerar as questões referidas no 4.1 e os requisitos referidos no 4.2 e revisar as atividades e processos da organização que podem afetar o desempenho energético. A organização deve determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados. 6.1.2 Integrar e implementar as ações que abordam riscos e oportunidades em seu SGE e processos de desempenho energético e avaliar a eficácia dessas ações. A questão dos riscos é algo bem característico e importante para uma gestão pautada em resultados e de uma visão de prevenção. Primeiro, ressaltar ou reforçar que riscos significa efeito de incerteza. E para identificar esses riscos é bem comum utilizar um brainstorming, mas que deve ser levado em consideração aquelas questões que estão no 4.1, que são referente à questão do contexto ou cenário da organização. Vimos que ferramentas de cenário poderiam ser uma SWOT, onde você teria alguns os itens de ameaças e oportunidades para poder utilizá-los e ter um desdobramento nesse item. Como também levar em consideração o 4.2, que são as partes interessadas. Então, quais são os riscos e oportunidades que se relacionam ao cenário, ao mesmo tempo, ao atendimento conforme aos requisitos das partes interessadas. E aí, o detalhamento dessas ações pode ser um plano de ação e que tenha nesse plano a caracterização das áreas ou os processos que vão efetivamente abordar os riscos e oportunidades. E depois avaliar a eficácia. Essa eficácia pode ser, inclusive, caracterizada na mesma matriz, ou uma tabela de riscos, ou um controle que se use para risco como uma ferramenta de gestão. No mercado a gente utiliza muito o FMEA, um GUT, que é a gravidade, urgência e tendência, como também os próprios conceitos que vão de encontro à essência do conceito do risco, que seriam a probabilidade, como também a consequência ou severidade. E aí, o confronto dessas informações, ou uma ferramenta de gestão que eu citei, você vai caracterizar as ações que se relacionam a esses riscos e oportunidades. Lembra você que um dos materiais complementares estou deixando um modelo de uma matriz de risco e oportunidade bem interessante. Ela é simples, utilize-a se achar conveniente, mas o intuito é facilitar o aprendizado. 6.2 Objetivos, metas de energia e planejamento para alcançá-los. A organização tem que estabelecer os objetivos e metas de energia em funções e níveis relevantes, e que esses objetivos sejam consistentes com a política energética, mensuráveis, levar em conta os requisitos aplicáveis e os resultados da avaliação de riscos e oportunidades, comunicáveis, atualizados, manter informação documentada sobre os objetivos e também definindo o que deve ser feito através de um plano de ação, que seria o planejamento efetivamente, onde se deve determinar o que deve ser feito, os recursos, quem será o responsável, quando serão concluídos, como esses resultados serão avaliados. Objetivos são uma grande referência de ações pautada em resultados. Com o desdobramento
do próprio cenário, com uma visão que você passa a trabalhar com a mentalidade de riscos, é um grande auxílio na definição desses objetivos. Vamos ver nas próximas informações exemplos de indicadores. Esses itens eles podem ser usados como objetivos, caracterizando essas metas, lembrando que meta vem do conceito exatamente referencial das suas letras. Então, M vem de mensurável, E de exequível, T de temporal e A de alcançável. Então, esses objetivos e a tendência de se utilizar um plano para alcançar, há o entendimento que o objetivo está à frente. E esse pode ser, de uma forma geral, aproveitar ou aproveitar recursos naturais para diminuir a geração de energia elétrica, diminuir o consumo da energia elétrica, aproveitamento de recursos naturais, como também outros que vão de encontro à questão de consumo e, ao mesmo tempo, definindo sempre os responsáveis envolvidos com essas ações, que podem ser treinamentos, manutenção, informações, monitoramentos. E é importante caracterizar esses objetivos através de indicadores, até para poder demonstrar o que tem acontecido e, ao mesmo tempo, o desempenho envolvido com esses objetivos. (6.3) Revisão energética. Analisar o uso e consumo de energia com base na medição. Isto é, identificar tipos atuais de energia, avaliar o uso passado e atual de energia e o consumo, e com base nessa análise, identificar os USS, uso significativo de energia. Para cada USE, determinar variáveis relevantes, identificar as pessoas que fazem trabalho sob seu controle e que influenciam ou afetam os USS. A revisão energética é justamente o mapeamento dos dados relevantes característicos com o uso significativo de energia. Isso é importante até para poder fazer uma comparação com a linha de base e verificar o status do desempenho energético atual. E, ao mesmo tempo, essas questões que envolvem com os tipos de energia e também a questão do status atual de consumo. Determinar e priorizar oportunidades para melhorar o desempenho energético. Estimar futuro uso de energia e o consumo de energia. Então, só o fato de estimar já ressalta a possibilidade de caracterização de informações ou tendências ou aquelas metas que se deseja ou espera consumir com relação a uma visão estratégica. Mas é importante também dizer que o consumo ele tem a ver com a produção. E o fato de que existir, às vezes, uma estratégia de produção na organização não significa que o desempenho não vai acompanhar o que se espera. A verdade é que se espera sempre produzir mais com menos consumo. E essas variáveis elas são importantes para poder a organização começar a entender o seu status e com uma perspectiva que vai estar envolvida com a sua revisão energética. A revisão deve ser atualizada em intervalos definidos, bem como em resposta a grandes mudanças em instalações, equipamentos, sistemas ou processos que consomem energia. A organização deve manter como informação documentada
os métodos e critérios utilizados para desenvolver a revisão energética e devem conservar as informações documentadas e seus resultados. Então, isso é importante, o mapeamento energético ou mesmo o documento que ressalta a revisão energética. E essa revisão pode ser uma folha onde você tem todos os tipos de energia, exatamente igual ressalta o início do item 63, vou voltar aqui, onde fala identificação dos tipos atuais de energia, o uso no passado e o atual e as expectativas. Pois é importante deixar claro o que compõe a toda uma gama de ativos que consomem energia. Atualizar a revisão energética significa atualizar as informações relacionadas à análise, determinação de significância e determinação de oportunidades de melhoria de desempenho energético. Uma auditoria ou avaliação energética abrange uma análise crítica detalhada do desempenho energético de uma organização, de um processo ou ambos. Baseia-se tipicamente em medição e observação apropriados de desempenho energético real. Os resultados de auditoria incluem informações sobre o consumo e desempenho atuais e podem ser acompanhados de uma lista de recomendações priorizadas para melhoria em termos de desempenho energético. As auditorias energéticas são planejadas e conduzidas como partes da identificação e priorização de oportunidades de melhoria. Então, para ter uma revisão energética, recolha os dados e planificação, medições de campo, o diagnóstico. Esse diagnóstico ele deve ressaltar o que está envolvido com o consumo ou desempenho energético atual, e aqui pode estar caracterizado os ativos, e análise de oportunidades de melhoria, que vem junto ou pode estar agregado a um plano de ação ou expectativas. Então, um documento importante e que precisa ser monitorado e definido de tempo em tempo para um acompanhamento e, ao mesmo tempo, ressaltar sua prática. Continuando o capítulo 6. 6.4 Indicadores de desempenho de energia, IDE. A organização deve determinar IDEs que são apropriados para medir e monitorar o desempenho energético, para demonstrar, inclusive, a melhoria do desempenho energético da organização. O método para determinar e atualizar os IDEs devem ser mantidos como informação documentada. Valores de IDEs serão analisados e comparados aos respectivos LBS, que significa linha de bases energética, que vou falar daqui a pouco. A organização deve reter informação dos valores dos seus indicadores de desempenho de energia. A organização tem que identificar esses IDEs apropriados para monitoramento e medição do seu desempenho energético. A metodologia para determinar e atualizar os IDEs deve ser registrada e regularmente revisada. Os IDEs devem ser revisados e comparados com a linha de base energética quando apropriado. Então, nesse caso, eu trago aqui, nessa figura 1, a relação entre o desempenho energético, os indicadores, o LBE e metas energéticas. Então, aqui você tem os indicadores de desempenho energético. O que está envolvido com isso? O consumo energético, o uso de energia, a eficiência energética, e aqui, automaticamente, uma comparação, onde você tem o valor de referência dos seus IDEs num período típico ou um período definido, e depois você vai ter a linha de base, que é um valor coerente do IDE por período de reporte. Ou seja, o que se alcançou? Diminuiu? Teve uma melhora? Houve uma melhora. Então, a comparação da linha de base ela é importante para verificar se houve melhoria. E aqui, ao mesmo tempo, ressaltar se a meta foi alcançada ou não. Então, vamos ver mais um pouco sobre essa questão dos índices.
Os indicadores, eles podem ser um parâmetro simples, uma simples razão ou um modelo complexo. Exemplos de ideias podem incluir consumo de energia por tempo, consumo de energia por unidade de produção e modelos multivariáveis. A organização pode escolher ideias que informem o desempenho energético de suas operações e pode atualizá-los quando acontecer mudanças nas atividades do negócio ou das linhas de base, afetando a relevância do IDE conforme aplicado. Mas olha só, esses índices, esses indicadores, esses modelos, essas fórmulas, eles são muito importantes e são os exemplos que eu trago para você. Então, o indicador de intensidade energética, que é o consumo total de energia, dividido pelo valor acrescentado bruto. Aqui no caso é uma moeda. Consumo especificado de energia, CEE, que é o consumo total de energia dividido pela produção. E a intensidade carbônica, que são as emissões de GEE, gases de efeito estufa, dividido pelo consumo total de energia. Então esses indicadores são super importantes, guarde bem essas informações, pois você vai utilizá-la inclusive para avaliar a linha de base, como também definir os indicadores de desempenho, fazer a comparação para avaliar se houve avaliar o desempenho energético da organização e também poder ser referências para algum objetivo que a organização ou você entender que é importante. Mas essa tela é super importante para a questão do desempenho energético. 6.5. Linha de base energética. A organização deve estabelecer a LBE usando as informações da revisão energética, ou seja, aqueles dados que fizemos anteriormente, que ressaltei lá no item 6.3, levando em conta um período de tempo adequado, um momento de implementação, alguma coisa do tipo, onde a organização tem dados que indicam que as variáveis relevantes afetam significativamente o desempenho de energia. A organização deve realizar a normalização do valor de LBE. LBEs devem ser revistos no caso de um ou mais dos seguintes itens: quando não reflete o desempenho de energia da organização, tem havido grandes alterações dos fatores estáticos, de acordo com um método pré-determinado, e deve manter informações de LBE, dados e modificações variáveis relevantes como informação documentada. Um período de tempo apropriado significa que a organização leva em consideração requisitos regulatórios ou variáveis e que afetam o uso e o consumo de energia. Entende-se que nesse período de tempo a organização está preparada para poder fazer ou definir as informações envolvidas com a linha de base. As variáveis podem incluir clima, estações, ciclos de atividades, de negócio e outras condições. A linha de base energética é mantida e registrada como recurso para a organização determinar o período de manutenção de registros. Ou seja, o tempo de apuração ou de comparação da linha de base energética com as informações atuais, elas são uma base, uma referência para que a organização possa definir o período de tempo dos registros, pois, já que é importante haver a comparação de dados, então fica aí uma grande informação, uma dica para que leve em consideração o armazenamento de acordo com a necessidade de avaliação do desempenho energético. 6.6. Planejamento para a coleta de dados de energia. A organização deve assegurar que as características principais de suas operações que afetam o desempenho de energia são identificados, mensurados, monitorados e analisados em intervalos planejados. Veja bem, se falamos que é importante a questão do monitoramento de linhas de base, então
o planejamento dessas coletas de dados de energia são importantes para haver a comparação e análise. A organização deve definir e implementar um plano adequado de coleta de dados de energia ao seu tamanho, sua complexidade, seus recursos e sua medição em equipamentos de monitoramento. Isso indica que uma informação bem importante é que o tamanho dos dados a serem coletados ou o volume de informações a serem avaliadas, eles têm a ver com variáveis da própria organização, da complexidade, do tamanho da organização. E uma questão importante é que esse plano ele tem que especificar os dados necessários para monitorar as características e estado de como e com que frequência os dados serão coletados e acumulados. Então, nesse plano, que pode ser um documento único, ou seja, de repente, você pode criar um plano de coleta de dados e atualização dos indicadores, onde você tem todas as informações características para a coleta de dados de energia. Os dados a recolher ou adquirida pela medição conforme o caso e retido a informação documentada devem incluir as variáveis relevantes para uso significativo de energia, o consumo de energia relacionado ao uso significativo de energia para a organização, critérios operacionais relacionados com o uso significativo de energia, fatores estáticos se aplicável e dados especificados com todas as especificações característicos para um plano de ação. O plano de recolha de dados ou coleta de dados de energia será revisto em intervalos definidos e atualizados conforme apropriado. A organização deve assegurar que o equipamento utilizado para a medição das características principais fornece dados que são precisos e repetíveis. A organização deve reter informação documentada sobre medição, controle e outros meios de estabelecer a precisão e a repetibilidade. Nesse caso, primeiro que a questão do plano de coleta ele tem que envolver todas as informações, características ou critérios operacionais com o uso significativo da energia. Então, período de tempo, implementações, troca de equipamentos, aquelas ações típicas que podem impactar no consumo de energia, de acordo com o que a organização espera, ou mesmo de acordo com um plano estratégico, e revisar de tempo em tempo esse plano de coleta. Lembrando que os equipamentos que foram usados para a coleta de energia, eles precisam ser calibrados. E quando eles estão calibrados, entende-se que eles informam informações precisas, porque o equipamento está adequado. E uma outra questão, quando a norma ressalta repetibilidade, vai de encontro à questão da conformidade ou garantia da qualidade envolvida com os equipamentos. Então não é que o equipamento ele vai sempre repetir as informações coletadas, mas ele deve ser calibrado a ponto de que os dados de entrada eles impactam de forma adequada aos dados de leitura ou aquelas informações que vão ser atribuídas aos dados de coleta. Capítulo 7, 7.1 Recursos. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do desempenho energético e do SGE. Nesse caso, os recursos eles são característicos para a manutenção, implementação, mudanças, melhorias do sistema de gestão de energia. Recursos têm a ver com recursos humanos, equipamentos, infraestrutura,
enfim, todos aqueles, incluindo financeiro, que são necessários para a existência do sistema de gestão de energia com todos os seus objetivos e aplicabilidades. 7.2. Competência. A organização deve determinar as competências necessárias das pessoas que fazem trabalho sob seu controle e que afetam o seu desempenho energético e o SGE. As competências são itens ou características que demonstram que as pessoas têm capacidade ou são competentes para a execução do trabalho. E no caso, a norma ressalta que determinar as competências das pessoas que estão sob o seu controle, que afetam o desempenho energético. Nesse caso, muitas organizações utilizam controles do tipo descrições de funções, descrições de cargo, tabela de cargos, tabelas de competências, e nesses documentos ressaltam quais são as informações necessárias para essas funções ou cargos, ou cargos, de forma a que tenha condições de verificar se as pessoas que ocupam aquelas funções ou cargos são adequadas para executar as atividades envolvidas com o desempenho energético. Letra B. Garantir que essas pessoas são competentes com base em educação, treinamento, habilidade ou experiência. Nesse caso, justamente como eu ressaltei anteriormente, essas informações que clarificam, que determinam a competência, são educação, treinamento, habilidade ou experiência. E esses dados, eles precisam ser critérios envolvidos para cada função ou cargo que afeta o desempenho. E quando as pessoas elas não têm essa competência adequada, a organização deve tomar medidas para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações executadas. Então, aí aparecem os planos de capacitação, os planos de desenvolvimento, planos de treinamento, e para que essas pessoas que ainda não se enquadraram naquelas competências inicialmente possam adquirir a competência necessária. E a norma requer que essas informações sejam documentadas como prova de competência. Então, é muito comum a organização ter dossiês onde ela tenha condições de demonstrar essa competência. Esse item, ele aparentemente pode parecer fácil a sua interpretação, mas na prática não é um item fácil de lidar, pois requer um acompanhamento caso a caso, um monitoramento muito constante, até porque a organização ela pode contratar outras pessoas, adequam ao sistema de gestão, e essa questão das medidas relacionadas à competência é algo constante que deve ser um cuidado para algum setor, uma área de RH, por exemplo, mas é um cuidado constante a ser mantido. Conscientização. Pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização devem estar cientes da política energética, sua contribuição para a eficácia do SGE, incluindo a realização dos objetivos e metas de energia, os benefícios de desempenho energético melhorado, o impacto de suas atividades ou comportamento com relação ao desempenho energético, das implicações de não conformidade com os requisitos do SGE. Estar consciente saber qual a sua aplicabilidade, quais são suas atividades, suas responsabilidades e também todos os critérios envolvidos com as suas atividades, como também as implicações ou ocorrências
caso os requisitos não sejam atendidos. Esse é um trabalho também constante por N motivos, e tem que ser um enfoque da organização para o cuidado com a melhoria. A conscientização é um item relevante em um sistema de gestão. As pessoas conscientizadas, elas tendem a contribuir de forma positiva e a saberem lidar com as situações quando são tidas como não conformidades. 7.4. Determinar comunicações internas e externas relevantes para o SGE, incluindo sobre o que irá se comunicar, quando se comunicar, com quem se comunicar, como se comunicar, o que se comunica. Assegurar que a informação documentada é consistente com informações geradas pelo SGE e é confiável. Pessoas fazendo um trabalho sobre o controle da organização podem fazer comentários ou sugerir melhorias para o SGE e para o desempenho energético e reter informação documentada das melhorias sugeridas. A comunicação é um item abrangente, pois envolve questões internas e externas, como também o fato de que a norma ela incentiva que sugestões sejam dadas ou comentários, há a possibilidade de se ter canais de comunicação, tidas como Fale Conosco, no site, e-mails, telefones, caixas de sugestões. E é importante ser definido uma visão dessas comunicações internas e externas com um enfoque nas partes interessadas. Então pode ser que vai existir órgãos regulamentadores na organização, do negócio da organização, e que o que deve ser feito com as reclamações, ou mesmo o que deve ser feito quando o cliente reclamar, o que deve acontecer, ou para quem se comunica quando acontecer uma falha em um circuito, quando acontecer um processo de emergência, quando é necessário ou melhorias energéticas. Qual seria os critérios envolvidos com essas comunicações? Então é interessante definir, rever essas questões. É muito comum visualizar uma tabela onde você tem as comunicações internas e externas em relação às situações que eu citei aqui de uma forma bem resumida, e o que se faz também, qual o caminho quando acontecer as sugestões. Então esse enquadro aqui da letra A à letra B são itens curtos, mas abrangentes. E uma comunicação bem determinada auxilia a organização a antecipação de situações e a realização de mais melhorias. Só o fato da organização, da norma, ela ressaltar um critério de sugestão já é algo que trata a comunicação como um diferenciador para uma situação de desempenho energético. 7.5. Informação documentada. 751, no item geral, ressalta que o sistema de gestão de energia tem que incluir as informações documentadas exigidas pela norma e aquelas que são determinadas pela organização. Lembrando que os fatores que definem ou que impactam na determinação de documentação de um sistema de gestão de energia vai de encontro à complexidade de processos, amadurecimento das pessoas, número ou quantidade de áreas ou fronteiras ou ativos, enfim, variáveis que possam impactar na determinação de documentos. E outras questões, quando a norma ressalta criar e atualizar, ela caracteriza que esses documentos eles precisam ter um formato, uma identificação, uma descrição apropriada,
definir qual que seria o melhor meio, papel, eletrônico, como também essa questão para quem analisa, quem aprova tais documentos. E o 753 é o controle de informações propriamente dita, ou seja, a disponibilidade para consulta, para uso, os documentos que precisam estar protegidos, o acesso, a recuperação, o local ou onde está armazenado, meio físico e meio eletrônico, como também a preservação de legibilidade e controle de mudanças, controle de revisões que podem acontecer. E é muito factível os documentos terem mudados, até por uma questão de melhoria realmente. Então esse item é um item também abrangente, fácil de entender e muitas vezes fácil também de ter algum tipo de erro. Só o fato de que os documentos têm que estar disponíveis na revisão correta e às vezes os documentos, caso sejam revisados, precisam ter um respaldo, um processo para que esses documentos na ponta ou local de uso continuem revisados. Então aqui é muito comum utilizar uma lista mestra, um software para controle de documentos, uma tabela, uma matriz de documentos, uma planilha, algo do tipo. Fim do módulo 4. Você agora deve responder ao quiz e eu te espero lá no módulo 5.